Porra, cara, você pegou pesado agora aí. Ah, por quê? Nada, Não entendi cara. nada, não entendi nada, cara. Tô Não? viajando aqui. Não, viaja não. Viaja não. Vamos lá. Tem alguma coisa que você acompanhou, assim, que você consegue falar ou tá... Não, cara, não acompanhei. Quanto mais quando você voltou no equalizador ainda, eu falei, caramba, e agora? Que loucura. Eu não pude Aqueles parar. parâmetros todos lá do compressor, cara, é só você mexer no ataque e release, e o threshold ali. Você começou a mexer no high pass, botão pré, não sei o que, das contas lá. Eu falei, ih, cara, desisti. Ali eu desisti. Não, não, desiste não. Você gostou do som? Show de bola, cara. Nossa, deu outra vida. Não, massa. Não tá difícil de entender, não. Até assim, por isso que eu não vou entrar em... Eu vi que você colocou reverb, delay, Aham. mas eu ignorei como se eu não tivesse como usar reverb, delay. Então por isso Tá, que eu beleza. comprimi daquele jeito. Mas não é porque eu não quero nem nada, porque eu acho que aí é demais, cara. Porque aí é bom a gente equalizar, reverb, ter uma aula de efeito, sabe? Concordo plenamente. Tá? Não é cortando barato, não. Eu tô trabalhando, Não, não, não. Vamos devagar. Eu prefiro, cara, ir devagar e vendo as coisas com calma. trabalhando com o que a gente já trabalhou, só isso. Uhum. Vamos aqui na voz, cara. É, eu usei um compressor, só que nos dois momentos, cara, eu fui mais agressivo, assim, porque como eu não conheço muito bem esse compressor, então eu tive que botar ele mais para sentir o efeito e Uhum. tirar para poder ter essas diferenças, assim, sabe? Aham. Jogar o celular para longe. Para poder realmente sentir ele funcionando. Então eu acabei usando essa outra abordagem, porque o que acontece, cara? Uma das coisas legais de mixar são as automações, que é quando a gente coloca um pouco mais de efeito ou um pouco mais de compressão num determinado lugar. Mas como eu não Uhum. tenho uma familiaridade com isso, eu usei uma abordagem assim, eu tenho um compressor que eu só consigo dessa maneira, essa configuração. Uhum. Então o que eu escolhi? Eu fui na região que você solta mais voz e comprimi mais para sentir esse efeito da compressão. Uhum. Então assim, já que você está subindo, eu socando o compressor, vai dar um efeito. Então por esse momento aqui, eu fui dosando o quanto eu gostava de compressão. Então quanto mais ia mostrando que a taxa de compressão ia funcionando, eu ia ficando Uhum. incomodado. Então eu fui abaixando. Eu comecei em 8 e abaixei até 4.9. Aham. Entendeu? Aí foi assim, foi realmente gosto. Eu fui vendo, comprimir acima de 8 já é limiter. Então eu falei, Aham. porra, velho, já deu muito efeito de compressão, ficou feio, ficou... Falei, não. Aí eu Aham. fui tirando, falei, ok, aqui eu gostei. Aí, o que que aconteceu? Como eu comprimi demais, cara, acontece que algumas frequências começam a pipocar. E Uhum. aconteceu nos dois instrumentos. Na sua voz e no violão. Duas Eu frequências percebi, percebi. Você teve que tirar a chatas. subida mais forte lá, né? Exatamente. E isso não tinha parecido com a compressão. Aham. Por isso que não tem como também a gente ter essa metodologia exata. Ah, cara, qual que é a cadeia certa de plugins? Pô, Entendi. Por velho, isso que você teve que meter outro equalizador lá, tá certo. entendeu? Aí eu coloquei porque foi isso. Eu limpei, comprimi para valorizar, né? Para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. E depois eu refiz uma correção que a gente não tinha visto. Por causa que não tinha Uhum. compressão. Então, ó, tá aqui a compressão. O ataque eu deixei passar um pouco, porque tem essa coisa da conso, é consoante, é o início, a primeira sílaba. Sei, aham. Eu já Então isso deixei. aí tá. Na voz, geralmente, é bom deixar um pouquinho mais assim. Isso, eu deixei por causa que é mais para inteligibilidade mesmo, e porque se eu Uhum. reduzo depois, né, aí tipo assim, a gente manteve o primeiro ataque aqui, e eu reduzi o que passou, depois eu vou Uhum. reestabelecer, eu tento manter como se fosse o meu padrão, a minha régua, né, pensando na naturalidade. Então assim, eu Uhum. deixo passar para meio que como se mantivesse o original. Saquei. Mas aí eu comprimi depois, cara, para usar
justamente esse recurso de trazer o restante. Só isso. Mas eu não fiz nada do que a gente não conversou em aula. Foi ataque, release. E o release está rápido por quê? Por que subiu o agudo? Por que subiu o assovio? Porque como o release está rápido, ele puxa o compressor com mais velocidade. E isso faz que puxe normalmente as sobras, o que seria o decaimento. Você lembra que na aula de compressor a gente comentou sobre pump and breathing, que é aquela compressão de Omborra? O release dela é muito rápido para justamente trazer essa som de sala. Então por isso que dá o tu, tá, tu, essa puxada. Então eu usando isso na voz, eu trago mais S e eu trago mais brilho. Então eu valorizei essa parte mais alta na compressão. Então tipo, foi realmente jogo não só de correção, mas artístico mesmo. Caramba, cara, quer dizer que você consegue trazer o brilho colocando o release rápido na voz. Se fosse um baixo e slap, se você deixa o release alto, cara, você vai ver o brilho que o slap vai ter. Vai dar muito mais aquela percussão, sabe? Calma aí, release alto no baixo então. Isso. Lembra, ataque pilota grave, release pilota agudo. Eu valorizei agudo aqui, eu trouxe ele mais rápido. Então, puxava todos os S. Por isso que a gente Quando você bota o ataque mais lento, você tá deixando passar mais aquele ataque do grave, do baixo, né? E a consoante da voz melhor. Isso. É isso? E o release, se você deixar ele mais lento, você sobressalta o agudo. Mais rápido. Mais rápido, ou seja, tá, mais rápido, certo. Lembra que as frequências são menorzinhas, assim, então elas passam, né? Se você vai pensar assim, ela tem como se fosse menos massa, né? Então ela passou, se volta mais rápido aí, o tempo de duração dela aumenta, né? Já que você comprimiu, fez ela durar mais. Entendi, mas então, cara, deixa eu perguntar a você, um release lento, ele seria mais indicado para quê, então? Porque ele tira o brilho, né, se você botar o release lento. Aí não vai acentuar aquilo. Pensando assim... É quando você não quer um brilho, então, muito acentuado. É estratégia mesmo. Eu não consigo pensar assim. Se ele for muito lento, questão que aí até o compressor dura por mais tempo também, né? Se você for pensar, né? Ele passa do threshold, depois que ele volta, aí o release ainda está meio preguiçoso, assim. Então talvez a compressão dure por mais tempo. Você consegue, talvez... mais sustain. Eu estou entendendo, tá menos transiente, né? Ele fica mais assim. Eu não consigo afirmar. Eu consigo pensar desse jeito, assim, pela frequência. Eu sei que a intenção que foi de dar brilho na voz, porque você usou um microfone dinâmico. Entendeu? Por isso que assim, é bom você pensar no que o microfone dinâmico costuma perder um pouco de agudo. Perder o brilho. Entendeu? Então, pensando meio que nisso, assim, já que... eu não sei te dar uma explicação, a não sei falar assim, foi uma abordagem para valorizar a voz. Entendi. Entendeu? Que aí acabou prejudicando. E aqui a gente resolveu. Entendi. Acentuou esses agudos aí, você foi lá e resolveu depois. Certo? E por que prejudicou? Porque como eu quis trazer brilho, como eu quis deixar o ataque rápido para trazer um pouco mais de brilho, um pouco mais de agudo, acentuou demais 8K, que foi que ele assoviu. Isso acontece, cara. Eu comprimi, a velocidade do compressor trouxe essa frequência pra gente. Aí o que eu fiz? Botar ela no lugar dela. Mas o resto está acontecendo. Conseguiu acompanhar? Agora entendi, cara. Não, massa. Vamos apertar até sair. E o violão. A compressão do violão foi mais legal. Eu usei uma abordagem muito próxima do que foi da voz, porque são só dois instrumentos, então valorizei o grave, deixei ele de novo 30 milissegundos no ataque, para deixar os bordões chegarem. E, cara, 0 milissegundo aqui o release, está tão rápido que eu não sei nem se ele está... o release para dar aquele brilho do violão.
Isso. Mas, e por que de novo? Porque eu acho que como você colocou esse violão muito 90 graus, eu acho que além do efeito de proximidade valorizar, dificultou. Uhum. Entendi. Ele foi gravado já sem muito brilho por causa da forma como eu botei o microfone. Isso. Eu acho que o jeito que ele ficou reto, cara, deu uma entupida nele, assim mesmo. Sacou? Entendi. Olha só, rapaz, cara. Aí, o que eu Que fiz? maneiro. Mais brilho pra gente, só que o que aconteceu? O violão, Hum. eu ouvi demais compressão nele, assim, eu não gostei muito não. Aí eu reduzi para 3 a razão. Aham. E o que aconteceu? O Reaper, eu acredito que eu fiz um pouquinho de compressão paralela aqui. Que ele tem Ah, esses é? dois botões de wet e dry. Você está vendo aqui à direita? Tô vendo, tô vendo. O wet é o tanto de efeito que a gente está aplicando, no caso a compressão. Ok? Aham. E o dry é o efeito original. Ah, saquei. Entendeu? Então eu dei uma misturadinha entre o original aqui, ó, menos 20 dB, porque ele começa pra gente, quando a gente aplica o efeito, aqui, ó. Eu não sabia esse driver aqui que era, cara. Eu nunca soube. O wet eu entendi. É tipo a amplitude do compressor, né? É o efeito do compressor, o tanto de efeito que você está O mostrando. efeito. O que eu Aham. controlei Aham. foi assim, ó, agora eu peguei os dois efeitos, tava aqui, ó, 100% wet e zero dry. Eu puxei um Saquei. pouquinho do molhado. Deixou passar um pouco do original. Isso. Aí por que que Eu isso... costumo fazer isso, cara, daquele botãozinho lá em cima, tá vendo ali em cima do dry? Ele tem uma rodinha. Uhum. Aquilo é a compressão para. É um jeito de botar quanto que você quer do plugin. Isso É aí a eu vi mesma coisa. O Paulo Anhanha fazendo. É a mesma coisa. Aqui tá 100% atuando, a diferença é que eu alterei dentro dele Você aqui, mudou ó. aí embaixo, entendi. Aham. É porque nem todos os plugins têm esse wet dry. Legal. Deve ser exatamente aquilo que você mostrou do JF, daquele plugin, JS lá. Aham. deve ser quem faz a programação dele, entendeu? A marca, como Aham. se fosse o Waves. Saquei. Aí aqui em cima, esse que você mexe, essa rodelinha igual um pan, deve ser padrão do Reaper. Isso é padrão. Isso aí todos os plugins têm. Do Sim. Reaper. E esse wet e dry deve ser padrão desse tipo, desse Desse plugin Coccus. aí. É, Aham. sacou? Isso aí é por isso que é muito bom ler o manual do plugin, cara. É um saco, parece ler bula de remédio, mas Então, cara, ajuda. você comprimiu, achou que ficou muita compressão, e você foi lá e dosou um pouquinho para ela entrar um pouquinho do original também. É isso? É isso que você Isso. fez aí. E o porquê que é legal a compressão paralela, cara? Por que é legal misturar um pouco do original? Valorizar os transientes. Foi o que você comentou da voz aí, ó. Uhum. Então, eu trazendo um pouco do original e colocando a compressão eu ganho peso, ganho a força e Aham. o original eu ganho dinâmica, eu ganho o ser humano, Sim, sim, entendeu? sim. Então eu misturo os dois para conseguir valorizar o som e a Aham. performance. Agora uma dúvida, cara, se eu te perguntar antes que eu esqueça. Eu fiquei com vontade de pegar esse final meu aí da voz, recortar na mão e abaixar o volume na mão lá, entendeu? Porque eu senti que ele estava atrapalhando muito, o resto da compressão estava muito desigual. Eu fiquei com essa vontade. Você acha que isso aí é uma coisa válida? Eu não estava me fazendo, É, mas. é válido sim, cara. Por isso que eu te falo assim, essa foi uma aula para a gente aplicar equalização e compressão, poder trocar essa Uhum. ideia. Mas tem uma parte da mixagem, cara, que é muito legal, que é a automação. Porque depois que eu fiz essa Entendi. compressão, eu posso ainda pegar essa região que você tá dizendo isso e abaixar o volume só dela. É isso aí que eu faria. E Aham. vir abaixando alguns pequenos volumes. Depois eu posso até te mandar um print de um projeto do Pro Tools que eu tenho, que você vai ver, é tudo rabiscado, entendeu? Mas Uhum. são processos, cara. Eu acho que você trouxe o melhor material pra gente. Se trouxesse uma bateria aqui, eu acho que você ia ficar maluco. Nossa, bateria é muita coisa que tem que pensar lá, tá doido? Mas vamos programar, cara. É bom que você toca um monte de instrumento, a gente pode ir Isso. imaginando uns projetos. Ah, eu tenho muita coisa aqui para a gente ver. Aí, ó, bom demais. Cara, vamos concluir aqui, que aí eu acho que vai ser Vamos lá, vamos rapidinho. lá. Eu vou dar um play, eu não vou tocar ela inteira não, porque senão vai também ocupar muito tempo. Eu vou ter da metade pra frente, Uhum. porque tem a dinâmica mais legal e tal, e a gente escuta a sua mixagem por completo, Tá. beleza?
Eu mudei os volumes, mas eu lembro que você deixou o violão mais baixinho. Isso.